Olá, bem-vindos e bem-vindas a essa terceira aula do módulo de imagem com raio-x e infravermelho. Eu sou a Carla, sou pesquisadora do Grupo Cateretê e nessa aula a gente vai explorar algumas das configurações do imageamento por difração de raio-x coerente, que é o CDI, mais especificamente nas configurações de onda plana e pictografia. Antes da gente começar a falar do imageamento coerente propriamente dito, vamos recapitular alguns dos conceitos que a gente viu nas aulas anteriores que vão ajudar a gente a entender essa aula. Bom, então, na aula de imagem foram explorados os fenômenos de contraste de fase e de absorção. A gente viu que o índice de refração de uma amostra ele pode ser decomposto em uma parte real da fase e uma parte imaginária da absorção. A absorção ela vai ser resultante da interação inelástica entre o objeto ou a matéria e o raio-x, gerando então uma redução na amplitude da onda incidida. Isso também vai gerar então uma atenuação do feixe. Isso vai significar que parte da energia ela foi depositada na amostra, que é o que a gente chama de dose absorvida. O contraste de fase ele é resultante das interações elásticas entre a matéria e o raio-x, gerando uma mudança de fase na onda incidente. Ambos esses fenômenos eles vão ocorrer durante um experimento de imageamento, mas é a energia do raio-x e a composição da amostra que vão fazer com que um desses fenômenos sejam predominantes. Então, por exemplo, quando a gente tem amostras com baixo número atômico ou com números atômicos semelhantes na sua composição, é interessante que a gente trabalhe com predominância de contraste de fase. Assim, aumentando a energia, a gente consegue diminuir a dose ou então a absorção do raio-x pela amostra. Bom, na aula de tomografia foram exploradas as metodologias para obter imagens tridimensionais. Quando a amostra ela é rotacionada em frente ao feixe com passos angulares que são bem definidos, isso vai permitir com que a gente processe esses dados coletados e reconstrua imagens bidimensionais, que vão ser correspondentes a fatias que constituem a amostra. Isso vai fornecer uma informação quantitativa em relação ao volume da amostra. Bom, então, uma vez compreendido esses tópicos, a gente vai explorar duas modalidades de imagem que são baseadas no contraste de fase e que elas podem ser beneficiadas pela tomografia para poder obter informações tridimensionais. Bom, então agora a gente começa a aula sobre imageamento coerente. Existem alguns conceitos que a gente precisa ter em mente para poder realizar esses tipos de experimentos. Então, no primeiro momento da aula, a gente vai falar desses conceitos. No segundo momento da aula, a gente vai falar de duas configurações experimentais de imageamento coerente, o de onda plana e o de pictografia. Então, a gente vai mostrar os setups experimentais e as aplicações dessas metodologias através de exemplos. E, no final, a gente vai fazer uma revisão a respeito dos principais aspectos que foram envolvidos nessa aula. Começando então com a primeira parte, falando sobre os princípios e conceitos do experimento. Bom, o que é o imageamento coerente? A sigla CDI, ela vem do nome em inglês Coherent Diffractive Imaging. Essa é uma técnica de microscopia de raio-x que ela é baseada na propagação do contraste de fase. Nessa modalidade, a gente não utiliza nenhum tipo de lente e dessa maneira a gente consegue chegar a resoluções próximas ao comprimento de onda utilizado no experimento, porque a gente não está limitado à abertura numérica de lentes. Essa é uma técnica que é extremamente versátil, porque ela permite o estudo de materiais cristalinos e de materiais amorfos, e por isso acaba sendo uma técnica com ampla aplicação nas diversas áreas científicas. Além, então, do imageamento bidimensional, quando a gente combina essas técnicas com a rotação da amostra, a gente consegue obter imagens tridimensionais que vão permitir realizar análises quantitativas.
O experimento de imaginamento coerente, ele envolve alguns requisitos e a gente vai falar deles ao longo dessa aula. Então, o primeiro deles é que a gente precisa de um raio-x ou do feixe de luz que seja coerente. Depois, a gente vai ver que a gente precisa coletar os nossos dados no regime do campo distante ou regime de Fraunhofer. E em terceiro, que a gente vai precisar de uma etapa para poder recuperar as fases para ser capaz de reconstruir a imagem do objeto utilizando algoritmos. Bom, então começando com o primeiro requisito, que é a coerência da luz. A coerência, ela está relacionada com as propriedades de um laser, que consiste então de ondas eletromagnéticas que vão estar correlacionadas no espaço e no tempo. O grau de coerência ele vai poder ser avaliado como a habilidade do feixe em gerar franjas de interferência com um bom contraste. E ele também vai estar diretamente relacionado com o brilho da fonte, que no nosso caso é o da fonte de elétrons. A coerência ela vai ser dividida em temporal, ou também chamada de longitudinal, e espacial, ou também chamada de transversal. Bom, a coerência temporal é a distância onde a fase entre duas ondas é igual a π. Ela vai ser determinada pela monocromaticidade da fonte. Já a coerência espacial, ela vai corresponder ao espaçamento máximo entre dois pontos, a partir do qual seus respectivos sinais vão interferir e gerar um padrão bem definido no nosso detector. Para poder entender melhor esse conceito da coerência, vamos pegar um exemplo prático, que são das lâmpadas comuns incandescentes. Elas emitem todas as faixas de comprimento de onda do espectro visível da luz e, por isso, elas são fontes incoerentes. Se a gente fizer essas ondas passarem por uma pequena abertura, a gente gera uma nova fonte pontual, onde as ondas agora elas vão estar correlacionadas espacialmente. Mas esse novo feixe que foi gerado, ele ainda tem diferentes comprimentos de onda, que são representados aqui pelas diferentes cores. Agora, se a gente adicionar um filtro espectral nesse feixe, a gente vai deixar apenas uma largura de banda se propagar através desse filtro. E dessa maneira a gente vai ter, então, um feixe com ondas que vão ser correlacionadas temporalmente. Então, se a gente somar esses dois efeitos, a gente vai ter um feixe que é correlacionado espacialmente e temporalmente. Transferindo isso para a radiação que é utilizada nas estações experimentais de um síncrotron de terceira e de quarta geração, a coerência espacial do feixe ela vai ser obtida por um conjunto de fendas ou aberturas que são instaladas ao longo da linha de luz. Enquanto isso, a coerência temporal ela vai ser obtida através de um monocromador específico, que vai permitir a propagação de ondas com uma largura de banda específica, dependendo das características dos cristais que compõem esse monocromador. Bom, o nosso segundo requisito para poder executar então os experimentos de coerência vão estar relacionados ao regime de detecção da propagação da onda que vem da nossa amostra. Quando a gente vai para o regime do campo distante ou regime de Fraunhofer, o padrão de interferência gerado por um feixe coerente vai dar origem aos especos. Mas o que são esses especos? Então, para a gente poder entender melhor esse conceito, vamos tomar como exemplo uma amostra não homogênea com partículas em suspensão. Existem três dimensões importantes nesse nosso sistema, que são o comprimento de onda lambda, a distância média entre as partículas d e o tamanho da área iluminada A. O padrão de espalhamento ele vai ser dependente de lambda sobre d e lambda sobre A. No caso, quando a gente tem uma iluminação incoerente, como no exemplo aqui de cima, ela não resulta na dependência de lambda sobre A. A mudança nesse parâmetro não faz diferença e vai resultar somente na mudança da área sobre a qual as diferentes frentes de onda incoerente são calculadas. O padrão incoerente ele é, então, dependente apenas do lambda sobre d. A intensidade máxima do espalhamento ela vai ser encontrada em um ângulo que é próximo de lambda sobre d.
E o que nós vamos ver é um sinal correspondente à média de tudo que compõe a nossa amostra quando a gente olha para o detetor. Agora, na iluminação coerente, como no exemplo aqui de baixo, o padrão de difração ele vai exibir a mesma dependência de lambda sobre D, mas ela deve ter, além disso, características de tamanho muito menores que vão ser correspondentes a lambda sobre A. O lambda sobre A, como a gente vê, ele é muito menor que o lambda sobre D, já que o A ele é muito maior que o D. Então, com isso, nessa situação, a gente passa a ter um padrão de espalhamento mais detalhado, que é o que a gente chama então dos espéculos. Em ângulos de dispersão maiores, as interferências ou esses espéculos, eles vão fornecer informações sobre a forma e a estrutura interna da nossa amostra em uma escala de comprimento que é muito menor do que aquela que a gente consegue acessar com a luz visível. Em princípio, na difração convencional, usando um feixe que é incoerente, a gente não consegue reconstruir a estrutura do objeto porque as fases das ondas espalhadas de diferentes partes do objeto, elas não podem ser recuperadas do padrão de intensidade difratado. Por outro lado, no caso da difração coerente, a gente consegue recuperar as fases na maioria dos casos, como a gente vai ver a seguir. Então, nosso terceiro requisito vai consistir na recuperação das fases para poder reconstruir a imagem do objeto. Os espéculos, como a gente viu anteriormente, eles vão conter as informações das posições de todas as partículas da amostra no espaço recíproco. Em princípio, utilizando uma inversão, a gente consegue recuperar as informações que estão no espaço real. Bom, a onda medida ela é caracterizada por uma amplitude e uma fase, que são a transformada de Fourier da densidade. O que acontece é que o detetor ele não consegue medir as fases e elas são perdidas durante o experimento. Dessa maneira, a gente não consegue calcular diretamente a amplitude. Então, esse é o conhecido problema das fases, que também é bem difundido nos experimentos de difração. E, dependendo do regime de propagação em que a gente trabalha, a recuperação das fases ela pode ocorrer de maneiras diferentes. Por exemplo, no regime de far-field, o termo propagador é a transformada de Fourier. Dessa maneira, a gente vai recuperar as fases através da intensidade, que é o módulo quadrado da amplitude. Tá certo, mas como que isso funciona na prática? Existem alguns algoritmos que funcionam de forma iterativa e nesse cenário a gente tem dois espaços, o espaço real que corresponde ao espaço da amostra e o espaço recíproco que contém a informação do espalhamento, de difração e das intensidades. Para transitar entre esses dois espaços, a gente precisa propagar a onda usando uma transformada de Fourier e a transformada inversa de Fourier. Então, a gente começa com as intensidades que foram medidas no experimento no espaço recíproco. E a gente adiciona fases aleatórias e então a gente aplica uma transformada inversa. Então, a gente vai parar agora no espaço real, onde a gente pode adicionar algumas informações ou restrições prévias que a gente sabe a respeito da nossa amostra. Então, por exemplo, se a gente pode dizer se o nosso objeto ocupa um suporte finito da área iluminada e o restante é vazio, ou seja, ele é preenchido por zeros. Após a adição dessas novas informações, a gente vai fazer uma nova transformada e aí então a gente volta para o espaço recíproco. Mas quando a gente olha para as intensidades que a gente obteve após esse primeiro ciclo de iteração, a gente vê que essas intensidades são diferentes das que foram medidas no experimento. Então, a gente vai reinserir as intensidades que a gente mediu no detetor. Depois, então, a gente vai fazer uma nova transformada inversa e a gente vai voltar para o espaço do objeto ou da amostra, onde a gente aplica novamente as mesmas informações prévias e novamente a gente faz uma transformada. E assim a gente vai seguindo esse ciclo iterativamente até a gente chegar a uma convergência. Bom, o primeiro algoritmo iterativo ele foi proposto por Jetberg-Saxton e ele utilizou uma metodologia chamada de Error Reduction. Posteriormente, os algoritmos eles foram
aperfeiçoados sempre a partir desse primeiro, do Error Reduction. E um desses aperfeiçoamentos foi o Hybrid Input-Output, que foi então proposto por Phaneuf. A gente não vai detalhar a respeito dos algoritmos nessa aula, mas para aqueles que tiverem mais interesse, as referências para poder entender como é que esses algoritmos funcionam estão descritos na bibliografia. Bom, agora que a gente então já entendeu um pouco dos requisitos para poder realizar os experimentos de raio-x coerente, agora a gente vai para a segunda parte da aula e olhar para as configurações experimentais para poder realizar o imaginamento coerente. Dentre as diversas configurações do CDI, a gente tem alguns exemplos aqui. Então, o primeiro deles é o da onda plana, onde nessa configuração a gente deixa o raio-x se propagar através da amostra, que é isolada e é sobreiluminada, e a gente não utiliza nenhum tipo de dispositivo óptico. Já na configuração de Fresnel, a gente usa alguns dispositivos focalizadores e de definição do tamanho do feixe, e isso vai permitir com que a gente estude amostras mais extensas. Na configuração de Bragg, o feixe vai sobreiluminar também um objeto cristalino e a detecção é feita no ângulo de 2θ, correspondente ao pico de Bragg. E isso vai dar informações a respeito da organização e tensão do sistema cristalino. E finalmente a gente tem a psicografia, mais conhecida pelo nome em inglês Ptychography, onde a gente tem o feixe passando por uma abertura, que vai então causar a definição desse feixe e que vai varrer toda a extensão da amostra. Bom, a escolha da configuração de imaginamento vai depender do tipo de amostra, assim como o tipo de informação específico que a gente quer extrair. Nessa aula, a gente vai focar em duas configurações experimentais, que são a de onda plana e a psicografia. Então, a gente vai detalhar os setups, assim como também a gente vai ver exemplos de aplicação desses experimentos nas diferentes áreas do conhecimento. A aula seguinte, de imagem 4, ela vai ser focada na configuração de Bragg e sua aplicação para o estudo de materiais cristalinos. Bom, então vamos lá, começando pelo imaginamento na configuração de onda plana ou CDI de onda plana. Essa configuração, ela funciona no modo de transmissão. Para que a gente possa obter uma solução única, ou seja, para ser capaz de reconstruir a imagem real, a gente precisa que a amostra ela seja menor que a iluminação e dessa maneira a gente consegue atender ao requisito do oversampling, que a gente não vai entrar em detalhe nessa aula, mas que resumidamente vai garantir a amostragem mínima para que seja possível extrair informações com acurácia a partir dos espectros. O objeto ou suporte ele deve estar repleto de zeros ao seu redor, significando que a nossa amostra deve estar totalmente isolada para poder garantir a reconstrução da imagem. Como a amostra é sobreiluminada, essa configuração ela acaba sendo insensível a instabilidades que sejam menores que o tamanho do feixe, e isso evita a perda da intensidade durante o experimento e também a perda da resolução. Os experimentos de imaginamento, em geral, eles vão gerar mapas de densidade eletrônica. Isso vai permitir com que a gente possa diferenciar diferentes composições ou diferentes elementos que estão na sua amostra e que são relativamente diferentes entre si. A gente pode ainda combinar o experimento com a rotação da amostra para poder obter informação tridimensional, como se fosse uma tomografia. Mas nesse caso é um pouco diferente porque a gente obtém uma série de padrões bidimensionais e a gente usa esses padrões para reconstruir uma rede 3D no espaço recíproco. E essa rede 3D é que vai servir de input, então, para os algoritmos de reconstrução de imagem, e de recuperação das fases e reconstrução da imagem. Bom, então agora vamos ver alguns dos exemplos de aplicação de CDI e onda plana na área de ciências ambientais e ciência dos materiais.
Então, o primeiro exemplo foram os estudos feitos a respeito da formação dos coccolithoforos. Os coccolithoforos são algas marinhas planctônicas e unicelulares. Esses organismos produzem cristais de calcita que são distribuídos radialmente sobre uma periferia esférica. E esses organismos têm uma importância ambiental, porque eles são indicadores da acidificação do oceano devido à absorção do CO2 atmosférico. Essas estruturas possuem cerca de 5 microns. E nesse estudo, eles conseguiram acompanhar a dinâmica do crescimento dessas placas de acordo ou em função da concentração de CO2 na água. Esses experimentos resultaram numa resolução entre 28 a 35 nanômetros, e isso permitiu não só acompanhar a dinâmica de formação das placas, como também verificar a morfologia dessas placas nas diferentes espécies. O exemplo seguinte está relacionado também às ciências de materiais e consistiu do uso do CDI onda plana para poder estudar células combustíveis. As nanopartículas de níquel, elas vão funcionar como catalisadoras em diversos processos, inclusive na redução de células combustíveis. Essas nanopartículas que foram estudadas por CDI têm cerca de 90 nanômetros. E, fazendo um experimento in situ de imagem, eles conseguiram acompanhar a conversão da nanopartícula de níquel em óxido de níquel quando elas são ativadas a 400 graus Celsius. E eles puderam verificar que a formação de um poro único no interior da nanopartícula no fim da reação. Para poder então ver todos esses detalhes, o experimento chegou numa resolução de 13 a 17 nanômetros, que é uma resolução bastante alta. Agora, indo para a aplicação na área de ciências médicas e ciências biológicas, a gente tem aqui o primeiro exemplo, que é de uma célula única de um protozoário que é parasita em cães, onde a gente consegue visualizar, além da morfologia celular, a morfologia de organelas em 3D. Essas células, elas possuem cerca de 3 microns de largura e 4 microns de altura. E esses experimentos foram feitos utilizando uma criofixação e não foi adicionado nenhum tipo de agente contrastante. Mesmo assim, eles conseguiram chegar a uma resolução de cerca de 100 nanômetros. Um outro exemplo de estrutura isolada foi feito com experimentos de CDI em esporos de uma levedura que é bastante utilizada como organismo modelo em biologia celular. Esses esporos são estruturas que possuem cerca de 2 microns e, assim como no exemplo anterior, foi possível caracterizar a morfologia e também identificar estruturas intracelulares, como o núcleo e as mitocôndrias. A resolução nesse experimento foi determinada para cerca de 50 nanômetros. Um terceiro exemplo que é bastante interessante, principalmente para a área médica, é o uso do CDI para comparar a morfologia de um eritrócito infectado pelo Plasmodium, que é o parasita da malária, com um eritrócito não infectado. Os eritrócitos, em geral, eles têm cerca de 3 microns. E os experimentos de imagem mostraram um aumento de cerca de 2 vezes no tamanho após a infecção, devido à formação de protuberâncias na superfície da célula. Nesse experimento, foi possível obter uma resolução de 64 a 80 nanômetros, que permitiu então caracterizar essas protuberâncias que foram formadas. E aonde é que a gente consegue então fazer os experimentos de CDI onda plana? Existem algumas estações experimentais no síncrotrons mundo afora, onde o CDI nessa configuração pode ser realizado. No Sirius, a estação experimental para onda plana é a KTRT. A KTRT é uma linha de luz que é dedicada aos experimentos de imagem, como a gente falou, mas também a experimentos de espectroscopia de correlação de fótons, de raio-x.
e, além disso, também ao espalhamento de raio-x a baixo ângulo. A cateretê é a segunda linha mais longa dos cílios. Ela é uma linha de luz com algumas propriedades únicas para poder realizar experimentos de imagiamento coerente, já que é possível trabalhar com uma ampla faixa de energia e com um grande fluxo coerente. A área grande da fração coerente vai permitir com que sejam estudadas amostras relativamente grandes quando comparado a outras linhas de luz de imagiamento coerente. E ainda assim, a gente consegue chegar a resoluções da ordem de 10 nanômetros. A versatilidade na distância amostra-detetor e um detetor com uma grande área, que é o MEDPIX, vai permitir com que diferentes tamanhos de amostra possam ser estudados. A cateretê está seguindo agora no período de comissionamento e a gente está fazendo alguns testes de experimentos de imagem. Um exemplo disso são as imagens das zeólitas, que nesse caso são cubos de aluminosilicato com ampla aplicação, que vai desde a energia até a vetorização de medicamentos. Esse daqui é o padrão de difração que corresponde a um único cubo, e essa é a reconstrução em 2D. Então, após a rotação da amostra, a gente conseguiu obter uma reconstrução preliminar tridimensional desse cubo. Então, como eu disse, essas são imagens preliminares e a gente segue fazendo testes para poder otimizar a coleta de dados e a reconstrução das imagens. A cateretê também é bastante versátil no que diz a respeito a ambientes de amostra, que permite então estudar diversos tipos de sistema. Então, um exemplo disso é o setup criogênico, onde a gente tem um fluxo de hélio e nitrogênio líquido que é soprado na amostra. Isso para poder estudar amostras que são sensíveis à radiação. Daí, então, a gente também consegue ir para o outro extremo, onde a gente tem células de aquecimento e circulação de gases, pensando nos experimentos in situ. E a gente tem, então, consegue trabalhar em condições onde a gente consegue mapear um aumento da temperatura até cerca de 900 graus. Além disso, os suportes de amostra que foram desenhados, eles vão permitir com que sejam estudados vários tipos de amostras, dentre eles sólidas e líquidas. Bom, indo agora então para a segunda modalidade do experimento de imageamento que a gente vai falar nessa aula, a pticografia, ela também é conhecida como CDI de varredura, e a gente vai entender como ela funciona. Assim como no experimento de onda plana, a pticografia é um experimento que funciona na configuração de transmissão, mas ela também pode ser realizada no modo de reflexão. É um experimento que vai permitir o estudo de objetos que são extensos, ou seja, maiores que a área do feixe, já que o feixe vai fazer uma varredura na nossa amostra. Nessa varredura, que são aqui representados pelos pontinhos menores, há uma sobreposição das áreas iluminadas, que é representada aqui pela imagem do feixe. E a gente vai ter, então, uma série de padrões bidimensionais, que são então o espalhamento coletado no detetor. E a gente vai também ter uma redundância na informação que vai ser coletada devido à sobreposição dessa iluminação. O experimento ele também pode ser combinado com a rotação da amostra, similar a uma tomografia convencional. Então, aí a gente vai reconstruir uma imagem 2D que vai ser referente a cada fatia de amostra. Essas amostras vão ser como se fossem empilhadas e vão reconstruir o volume tridimensional da amostra. A sobreposição da iluminação, como a gente falou, ela faz com que haja uma redundância nas informações que são coletadas. E isso faz com que a reconstrução da imagem seja bastante robusta quando comparada a outras configurações, como por exemplo a configuração de onda plana. A informação da iluminação ela é extremamente importante para poder reconstruir a imagem e é por isso que essa configuração ela é bastante sensível a qualquer tipo de vibração.
Então agora vamos dar uma olhada em alguns dos exemplos de aplicação da pticografia. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar das aplicações em ciência dos materiais. O primeiro exemplo é a utilização da pticografia para poder estudar um material cerâmico com aplicações em fotônica. Após eles reconstruírem os tomogramas, foi possível, então, comparar os tamanhos das redes porosas entre uma amostra nativa e uma amostra que foi aquecida a 1400 graus Celsius. Esse tipo de experimento conseguiu chegar a uma resolução de 52 nanômetros. Então, como eu mencionei, foi possível mapear a conectividade na rede porosa e obter informação de poros de diferentes escalas de tamanho. O segundo exemplo, que também é para aplicação do imageamento de varredura, para poder estudar o mecanismo de degradação de baterias de lítio após os ciclos de uso. E assim como no exemplo anterior, foi possível analisar a distribuição de diâmetros dos poros e as diferentes composições contidas na amostra baseado na densidade eletrônica. Nesse experimento foi obtida uma resolução de cerca de 35 nanômetros. Um último exemplo a ser mostrado é a aplicação da pticografia para poder imagiar circuitos integrados em nanoeletrônicas. Nesse caso, eles usaram um chip de um detector que é utilizado em synchrotrons e free electron lasers. Os experimentos tridimensionais permitiram detalhar a geometria do dispositivo, mostrando como os dispositivos são integrados uns com os outros para poder formar o chip. Nesse experimento, eles chegaram a uma das mais altas resoluções já descritas na literatura, que corresponde a 14,6 nanômetros. Mudando então de área, vamos ver aplicações da pticografia em ciências médicas, biológicas e biotecnologia. O primeiro exemplo foi um estudo feito com um fragmento de cérebro de rato que permitiu a visualização da conexão neuronal e de estruturas intracelulares. Essa amostra ela foi somente criofixada e não houve adição de nenhum agente contrastante. Esse é um dos estudos pioneiros com tecido animal e que a partir do volume de 50 microns de amostra foi possível chegar a uma resolução de 150 nanômetros. Outro experimento interessante também foi feito com a fixação criogênica e foi o estudo de uma alga unicelular, a Chlamydomonas, onde foi possível identificar estruturas intracelulares através da densidade eletrônica fornecida pelo experimento de pticografia. Nesse experimento foi possível obter uma resolução de cerca de 180 nanômetros. Recentemente, a pticografia também começou a ser usada como uma ferramenta na investigação de tecidos vegetais. Nesse exemplo, o experimento tridimensional permitiu compreender a estrutura de paredes celulares em plantas que foram manipuladas geneticamente. E aí, então, tendo essas imagens, foi possível construir mapas tridimensionais da distribuição da espessura da parede em toda a sua extensão e em diferentes tipos celulares. Além disso, então, foi comparada a planta selvagem com a planta mutante e foi obtida uma resolução de cerca de 130 nanômetros nesse experimento. Então, com todos esses exemplos nas diversas áreas, é possível ver a quantidade de informações de diferentes escalas de tamanho que a pticografia consegue fornecer para a gente a respeito das nossas amostras. E aonde a gente pode então fazer os experimentos de pticografia? Assim como proceder de onda plana, existem algumas linhas de luz nos outros síncrotrons, aonde a pticografia já é bem estabelecida. No caso dos Sírios, a técnica de pticografia está disponível na estação experimental da linha de luz Carnaúba. A Carnaúba ela é composta por uma estação experimental de microfoco, a Tarumã, que agora se encontra na fase de comissionamento.
Aí, para experimentos que necessitam de um nanofoco, eles vão ser realizados na Estação Experimental Sapoti, que segue em fase de construção. A Carnaúba é uma linha de luz multipropósito e interdisciplinar. Então, além dos experimentos que são baseados em imagem, como a pticografia e o CDI em configuração de Bragg, a Carnaúba também faz experimentos de mapeamento de fluorescência e absorção, assim como experimentos de difração e luminescência. Os maiores detalhes a respeito da linha de luz Carnaúba vai ser apresentada pelo Douglas Galante durante o tour virtual. Bom, então agora que a gente chegou ao fim da aula, vamos rever alguns pontos importantes quando a gente pensa em imaginamento baseado em raio-x coerente. Então, na primeira parte da aula, a gente falou de alguns conceitos que estão envolvidos no experimento de imaginamento que utiliza a fração coerente do raio-x. A gente viu que essa é uma técnica de contraste de fase, onde a gente tem três principais requisitos para atender. Então, o primeiro deles é a coerência da luz, ou seja, as ondas do feixe devem estar correlacionadas no tempo e no espaço. E isso é que vai garantir, então, que a gente consiga recuperar as informações a respeito das ondas e também da nossa amostra. O segundo pré-requisito é a detecção dos dados coletados no regime do campo distante, onde o padrão de interferência da luz espalhada pelo objeto vai gerar o que a gente chamou de especos. Esses especos vão conter as informações sobre cada uma das partículas e a morfologia presente na nossa amostra. E o terceiro requisito se trata dos algoritmos que vão permitir recuperar as fases da onda, já que o detetor ele consegue apenas extrair as intensidades da onda. Para isso, a gente usa algoritmos iterativos com um chute inicial da fase. E depois, após a gente iterar entre espaço real e espaço recíproco, a gente pode ser capaz de encontrar as fases corretas para poder reconstruir a imagem. A gente viu também que o imaginamento coerente ele pode ser realizado em diferentes configurações e a gente falou de algumas delas. E é interessante notar que a utilização, a escolha da configuração vai depender da natureza da amostra e do tipo de informação que a gente quer extrair. Então, nessa aula, a gente explorou duas principais modalidades, que foram o imaginamento com onda plana e a pticografia. O CDI de onda plana, ele se mostrou adequado para o estudo de objetos e amostras isoladas, como células e também como nanopartículas. A amostra nessa configuração vai ser sobreiluminada e dessa maneira o experimento acaba sendo insensível a vibrações menores que o tamanho do feixe. Nos Sirius, a KTRT vai ser a linha de luz com estação apropriada para poder realizar esses tipos de experimentos, tendo várias características únicas para o estudo que vai desde ciências dos materiais até ciências biológicas. A segunda modalidade, a pticografia, a gente viu que é uma modalidade de varredura e que vai permitir o estudo de objetos mais extensos que o feixe, sendo adequado para tecidos ou então fragmentos de circuitos e materiais. A gente viu que nesse experimento há uma sobreposição na iluminação que vai garantir uma redundância de informações para poder reconstruir a imagem, tornando então esse processo mais robusto e mais preciso do que quando comparado com outras configurações. Essa é uma configuração bastante sensível a oscilações tanto do feixe como da amostra, já que essa informação da posição ela vai ser extremamente importante para poder reconstruir a imagem. A pticografia ela é realizada na linha de luz Carnaúba, que possui duas estações experimentais, a de microfoco e a de nanofoco, e também é uma linha de luz multipropósito. De qualquer maneira, a mensagem para se levar para casa e para se ter em mente é que todas as modalidades de CDI, isso incluindo as modalidades ou as configurações que a gente falou nessa aula,
elas são únicas no sentido de que, primeiro, elas conseguem gerar informações sobre a densidade eletrônica. Então, a gente consegue diferenciar os componentes da nossa amostra. Além disso, em geral, a gente consegue extrair informação tridimensional quando a gente combina esses experimentos com a rotação da amostra e a gente consegue então fazer análises quantitativas. E por último, devido então a variedades de configurações e setups experimentais, isso faz com que essa técnica seja aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento. Bom, então agora seguem algumas das bibliografias que foram utilizadas nessa aula. Então, a bibliografia foi dividida em referências que foram usadas para explicar os conceitos e os princípios do imaginamento coerente e das referências que foram utilizados nos exemplos das técnicas. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula sobre CDI1 da planipticografia. Eu agradeço a atenção de todos e, em caso de dúvidas, sintam-se à vontade para entrar em contato através do e-mail. Até mais!